Cuidado! A comunidade Que internacional de One Piece descobriu o Brasil e a partir de agora nada mais vai ser o mesmo. Dá Caraca. até um gatilho de 1500. Mas calma, estamos falando na verdade das referências tupiniquins que o Oda tá trazendo pro mangá. A nova menção, vinda no capítulo 1132 sobre o explorador Louis Arnaud, deixou a comunidade brasileira e internacional em polvorosa, porque um jesuíta desse exato mês of Brasil, publicado pelo historiador e poeta britânico Robert Southey. E de fato, quanto mais eu me aprofundava nessa história, mais tornava extremamente possível que essa figura histórica tenha sim sido uma inspiração para o One Piece. Porque, afinal de contas, o Luffy é brasileiro. E o que parecia ser só uma brincadeira de SBS realmente ganhou uma vida própria. Ah, sério? E assim como ninguém pode calar os tambores da libertação, One Piece, que já é uma mania nacional, certamente ganhou um lugar ainda mais especial no coração dos brasileirinhos ao saberem que o autor imagina que o seu protagonista nasceria aqui mesmo, no nosso puxadinho continental na América do Sul. E a verdade é que ler o mangá imaginando que o Oda pode realmente ter um conhecimento sobre a cultura, história e até folclore do Brasil muda completamente tudo. Do nada, o Calgara pode ser uma referência ao caipora, Nika pode ser uma versão ou expressão do batuque da capoeira. Tudo faz muito sentido intimamente, como se fosse um segredo compartilhado entre um país com 210 milhões de habitantes e o maior mangaka de todos os tempos. Hoje, vamos entender como Louis Arnaud fez parte da história do Brasil e também de One Piece, e também como nossa cultura e folclore estão sim sendo referenciados no mangá de um jeito exclusivamente One Piece. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Hoje eu vou revelar quem Derek. foi o Louis Arnaud da vida real, como isso se correlaciona com One Piece, a história do Brasil, e também como essa parte da nossa história também faz parte da história do mundo, e o Oda sabe muito bem disso, e sabe da importância que traz pra One Piece. Eu já vou explicar por quê. Então deixa o like, se inscreve, Alanzito, você é o craque, valeu por editar, e let's go! Let's go! Quem é o Louis Arnaud? Bom, a gente sabe que o Oda é simplesmente viciado em usar nomes de figuras históricas para inspirar personagens de One Piece. Marshall the Teach, Edward Newgate, Charlotte Lillian, Roronoa Zoro, Capone Bege e muito mais. Todos personagens que têm contrapartidas históricas. E, aparentemente, o Louis Arnaud, que foi citado pela primeira vez em Little Garden, não é diferente. E a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre quem ele foi. Tem uma passagem em um livro de 1817 que cita ele. E pelo que eu consegui pesquisar, geralmente quando ele é citado de novo, é alguma citação a esse livro ou alguma citação diferente que está citando uma outra fonte que está citando esse livro. Então, realmente ele não é uma figura super exuberante que a gente sabe muito a respeito. É quase um nome perdido na história. Mas a gente sabe algumas coisas sobre ele e a gente precisa dar o contexto na época do conflito que ele se envolveu. Eu baixei o livro de 1817, tem o PDF original em inglês lá na biblioteca da USP Online, muito obrigado, inclusive. E lá eu consegui ler o capítulo e entender mais ou menos o que estava rolando. De fato, a história do Louis Arnaud tá no livro History of Brazil, mas não se passa no Brasil, na verdade ela se passa em Assunção, que é a atual capital do Paraguai. E assim, lendo a história, eu achei ela um tanto One Piece, porque, pulando milhares de detalhes muito específicos, a coroa espanhola promove um bispo, arcebispo de Assunção, chamado Bernardino de Cardenas. E esse cara é uma figura muito polêmica, porque ele usa o poder religioso dele para adquirir poder político. Ele tá claramente, durante a história, querendo escalar em relevância e ele começa a rivalizar com o governador da região, que é a figura política e não religiosa. Rolam várias tretas durante um período de 5 anos de muita tensão e, eventualmente, o arcebispo toma Assunção e excomunga, expulsa o exército da cidade e se fecha com um grupo leal a ele e às suas crenças. Durante todo esse tempo, ele está em conflito com os jesuítas, que também são o grupo do Louis Arnaud. Ah, por sinal, eu falei que é meio One Piece porque esse arcebispo é mó figurão, né? Existia uma tensão política entre o arcebispo e o governador designado do território na época, chamado de Gregório de Nestrosa. E o seu Gregório aparentemente apoiava abertamente os jesuítas, um grupo religioso que fazia oposição ao arcebispo e às suas tramóias. Eventualmente essa tensão foi escalando até que em 1649 ela culminou em uma grande batalha. De um lado, o arcebispo Bernardino, que é o nosso antagonista da história aparentemente, junto de 400 nativos e mais um grupo de centenas de espanhóis
que também estavam armados. Do outro lado, existia um outro grupo de nativos guaranis, junto de jesuítas, junto de mais uma parte de um exército excomungado, que eu não entendi muito bem de onde veio, mas que também estava lá. No início, os nativos estavam sendo comandados pelos jesuítas, estavam tendo muita dificuldade de lidar com as armas de fogo. Mas, aparentemente, esse Louis Arnaud, que era um bispo dos Flandres, né, que é uma região ali entre Bélgica e Países Baixos, então a gente não sabe exatamente a nacionalidade dele certinho, mas a ideia é que ele é ou belga ou holandês. Não vai tacar durante o fim de semana. Nem tinha esses gentílicos certinhos na época. Ele era um bom soldado. Eu não vou desejar parabéns, porque parabéns adiantado tomar de volta a Assunção pro poder dos jesuítas e do governo local. Bacana, né? Essa altura você já deve ter ouvido que esse Louis Arnaud também é conhecido por contar histórias absurdas. E em One Piece, isso combina perfeitamente, porque a gente tem figuras como Noland, como Usopp, e pô, o Louis Arnaud tá num livro dentro do One Piece chamado de Brag Man. Brag, to brag, em inglês, significa se gabar. Então é literalmente os homens que se gabam. Não dá azar, a mim sempre me disseram que dava azar. Jogos, se não der azar, muitos parabéns. Se der azar, esquece aquilo que eu disse, eu volto a dar os parabéns no domingo à noite, tá bem? Mentiram para mim! Que é isso? Nós temos essa tradição, não se pode dar parabéns sem ser no dia. Ou no dia a seguir. Anterior nunca. Mas talvez seja só da minha família. Aí vou-te dar mais presentes. Que é isso, jogos. Jogos, meu coração. Jogos, as minhas costas. Tu pensa no bem das minhas costas. Calma aí com os presentes, filho. Tá bom. Então, tem toda essa ideia de que os contos absurdos do Louis Arnaud em One Piece podem se correlacionar com esse Louis Arnaud da vida real, que também na historiografia é relatado como alguém que fala de contos absurdos. Só que os contos absurdos ali são muito mais sombrios. Lembrando, a gente está em 1649. É uma época muito mais violenta, muito mais brutal da história da humanidade. No entanto, o que acontece é muito tenso. Segundo os relatos, eles massacraram por volta de 395 guaranis. E aí, secretamente, os jesuítas enterraram 394, na tua casa, então fizeram um funeral para apenas um guarani, um funeral público. Ou seja, para a população local ficou aparente que só um nativo morreu no conflito, o que é super legal. Só que eles realmente secretamente enterraram 394. E por causa disso, tá escrito lá na passagem, na referência, que ele contava as histórias mais absurdas. Só que, na verdade, muita gente se confunde, e talvez até o próprio Oda tenha se confundido, essa passagem não é sobre o Louis Arnaud. Tá bem claro no texto original que isso é uma referência ao arcebispo franciscano, ou seja, Bernardino de Cárdenas. Ele é o jesuíta franciscano que fala... Caralho, mano, mas como é que eles publicamente disseram que uma pessoa morreu e morreram 394 pessoas ou 84 pessoas? Caralho, mano, não notaram? Faltava, a conta não batia? Ninguém viu? Fala histórias absurdas e que também é responsável por esse terrível caso de ter enterrado 394 guaranis secretamente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que One Piece quer exaltar um cara que provavelmente cometeu um ato de super crueldade numa guerra? Botafogo e as coxinhas do Flip. Eu acho que a ideia geral é que o Oda pode pegar várias referências aleatórias e não exatamente usar elas a fundo, como se fosse um parecer historiográfico, biográfico de quem era essa pessoa e o que ela representa pro futuro. Não, nada disso. Ele simplesmente se inspirou em um conflito específico e usou ele para expandir a sua história. Isso faz completo sentido, porque eu acho que é exatamente isso que está acontecendo com várias outras referências que são claramente brasileiras. Recentemente, o Panini fez uma thread compilando várias coincidências entre One Piece e histórias do folclore brasileiro que viralizou lá fora. Mas para a comunidade Tupiniquim, a gente já tá muito ligado nessas referências. Pô, incrível vídeo do Guto sobre Gear 50, Nika e a capoeira, muita thread sobre Curupira, muita thread sobre Caipora, muita thread sobre Boitatá, tem muita referência em One Piece que parece se conectar ao folclore brasileiro. Até porque o Oda falou que o Luffy é brasileiro, então a partir daí tudo pareceu fazer muito mais sentido. O Nika pode ser inspirado pelo Curupira? Pode, pô. O cabelo flamejante, a ideia de proteger a floresta de invasores, confundir eles de uma maneira divertida, com os pés virados para trás, igual borracha, né, bem flexível, tornando impossível de seguir as suas pegadas. É uma ideia que
só faz sentido. O Calgara, com seu cabelão vermelho, pode sim ser uma referência à figura da caipora. Ela que protege as matas, montando um porco do mato, é mais uma parte linda da cultura tupi-guarani que também faz parte do Brasil. Mas a minha brasilidade favorita em One Piece certamente é o conceito da incorporação da capoeira no Gear 50. A musicalidade dos tambores, a alegoria poderosíssima dos escravizados em resistência usando a dança para mascarar sua guerra, é muito, muito forte. E é extremamente brasileiro. Eu não quero me aprofundar porque eu sinto que eu vou estar só fazendo um desserviço ao vídeo do Guto, então eu vou deixar o link na descrição para você ver depois. Claro, nesse meio aí entra também a borracha em questão, que é uma coisa tão importante porque o comércio da borracha, né, a extração das seringueiras, envolve muito também guerra, violência, opressão, escravos e nativos escravizados trabalhando ali na Amazônia para tornar o comércio cada vez mais intenso e mais poderoso. A seu próprio ganho? Óbvio que não, né? Eles eram explorados por um motivo. Então todos esses conflitos históricos também podem ter sido uma inspiração pro Oda. Uma curiosidade que eu vi o Punk Records comentando, né? O autor de History of Brazil, né, o seu Robert, foi o cara que inventou a palavra zombie, né, do inglês de zumbi, morto-vivo. Só que ele meio que não inventou. Ele simplesmente adaptou o nome de Zumbi dos Palmares, o lendário escravo que escapou e montou o maior quilombo da história, que é uma figura histórica vital para o Brasil, uma figura histórica que faz parte e constitui a cultura brasileira de maneira muito profunda. Outra referência possível e insana envolve a tão famosa espiral, a que está na assinatura do Oda e na sobrancelha do Sanji. No site de uma vereadora com ascendência originária que se chama Wanda Witoto, ela conta que em junho de 2021 ela foi no território da tribo Witoto, na Amazônia colombiana. E lá foi recebida de braços abertos, inclusive com um antigo ritual de pintura, representando o rabo do escorpião e uma perfeita espiral. E essa espiral lembra muito a espiral que o Oda faz, tanto para fazer a assinatura quanto para fazer a sobrancelha do Sanji, que certamente tem uma importância em One Piece. Tá, mas no final das contas, o que isso tudo quer realmente dizer? Para mim, nesse momento, é importante tirar a cara dos livros, dar um passo para trás e pensar nas principais mensagens de One Piece. O Oda quer representar uma história com apelo global, trazendo referências do mundo inteiro. Egito Antigo, Indonésia, Lapônia, Brasil, Oriente Médio, Europa, enfim. É uma história que conversa de um jeito íntimo com cada criança no mundo, que parece uma grande história sobre a humanidade. E como é uma história sobre a humanidade, ele tira dos capítulos mais sombrios muita inspiração para o seu enredo. E é importante entender isso. O massacre dos povos originários não aconteceu só aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na América como um todo. Na verdade, da Austrália ao norte do Canadá, você tem povos originários sendo perseguidos e explorados durante a história. E uma das temáticas mais fortes em One Piece é justamente essa ideia de resistência a um poder externo gigantesco que vem para te amassar. O governo mundial representa muito bem essa metáfora. Então, para mim, sim, é sobre o Brasil, mas também é sobre todo o mundo. One Piece é sobre tudo, afinal de contas. E quanto mais eu pesquiso, mais eu fico completamente embasbacado pela genialidade da mensagem global que One Piece traz. Realmente dá orgulho de ser fã da obra, porque parece que One Piece está sempre te empurrando a tentar ser melhor, entender mais o outro, ser mais empático, através da dor, dos sentimentos, você realmente viver outras vidas e através dessa vivência tentar tornar a sua e dos outros ao seu redor melhor. E eu sempre falei isso, eu sempre vou falar. O trunfo absoluto de One Piece é ser uma história pra todo mundo. Não importa se você é um garotinho no Catar, ou se você é uma criança no Japão, ou se você é um molecote no Brasil. Se você lê One Piece, você vai se sentir completamente emocionado, apaixonado e vai viver aquilo intimamente, porque parece que a história é sobre a sua vida também. E porque eu acho que One Piece é uma dádiva para cada cidadão que existe no mundo. Então, galera, o que você acha? Quantas referências a gente pode levar mais ou menos a sério? Será que o Caipora realmente é uma referência a Nika? Ou Curupira? Ou o quanto da capoeira e da brasileira? Caraca, mano. Nem sabia que tinha este canal. Chapéus de palha. Nice. Caraca, sério. Cara, que isso? Olha o comentário. O Roqueira 5 está literalmente no nosso hino. E o sol da liberdade em raios fulgidos desafiou o nosso peito à própria morte, iluminado ao sol do novo mundo. Caraca, que é isso? Eu não sabia. Eu não conheço o hino do Brasil, sou sincera. Não sei se é bem assim a ordem, mas tipo assim, porra, mano. Foda.